Olá, colaboradores! Fevereiro é o mês institucional de higienização das mãos e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, a quinta meta internacional de segurança do paciente. Utilizar álcool em gel é seguro e recomendado para a realização de higiene de mãos, desde que não haja sujidade aparente. Portanto, é importante desmistificar que a higiene de mãos só conta quando é feita com água e sabão. Vamos lembrar que a higiene de mãos deve acontecer nos 5 momentos: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente. A higiene das mãos requer alguns cuidados específicos, dentre eles está o tempo de duração mais adequado. A OMS orienta que o ritual completo com água e sabão dure de 40 a 60 segundos. Já o ritual com álcool 70% em gel deve durar entre 20 a 30 segundos. O passo a passo completo recomendado pela Agência de Vigilância Sanitária e nosso protocolo institucional da higiene de mãos recomenda: abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem e vice-versa. Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando o movimento circular e vice-versa. Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo o movimento circular e vice-versa. Enxague as mãos, retirando os resíduos de sabonete ou degermante. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. A quinta meta internacional de segurança do paciente também traz a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. As principais são: infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora, pneumonia associada à ventilação mecânica. Como nas unidades de pronto atendimento não são realizadas cirurgias, as recomendações se aplicam ao cuidado preventivo para evitar as infecções relacionadas aos procedimentos, tais como suturas, drenagens de abscessos, curativos em geral, instalação de dreno de tórax e paracentese. As orientações de prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, conforme nosso protocolo institucional, seguem as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme apresentado nos vídeos do projeto EAD Anvisa Boas Práticas, desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento. A seguir, serão apresentadas as orientações de prevenção de infecção de corrente sanguínea. As principais medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea. A maioria das infecções da corrente sanguínea estão relacionadas ao uso de catéteres centrais. Eles são fundamentais no tratamento de diversas doenças para a administração de medicamentos, soluções, produtos nutricionais, sangue e hemoderivados por via parenteral. Existem diferentes tipos de dispositivos disponíveis, e a escolha do catéter é realizada com base na avaliação clínica do paciente, no tipo de infusão a ser administrada e na duração do tratamento. Os catéteres centrais não são restritos ao ambiente hospitalar, podendo ser utilizados em atenção domiciliar e ambulatórios, tais como clínicas cirúrgicas, oncológicas e centros de diálise.
Estes dispositivos não são isentos de complicações infecciosas, podendo ser contaminados de várias maneiras: pelas mãos dos profissionais de saúde, pelas bactérias da pele do próprio paciente, por meio do sistema de infusão e por infusões contaminadas, ou a partir de uma infecção à distância. Portanto, a infecção da corrente sanguínea associada a catéter central pode ser fatal e envolver um tratamento de custo elevado para o sistema de saúde. Essa é a infecção de maior potencial preventivo quando as boas práticas para a inserção e manutenção dos catéteres centrais são seguidas. E suas principais medidas de prevenção são divididas nesses dois momentos: durante a inserção do catéter central e durante a sua manutenção. Durante a inserção do catéter, deve ser utilizado o checklist de verificação das práticas de inserção segura de catéter central. Higienizar as mãos antes da inserção. Realizar a antisepsia da pele do paciente com gluconato de clorexidina alcoólica maior ou igual a 0,5% por no mínimo 30 segundos e esperar secar completamente antes da punção. Utilizar as precauções de barreira máxima estéril, isto é, luvas e avental estéreis, gorro, máscara e óculos de proteção. Utilizar campo estéril que cubra todo o corpo do paciente, da cabeça aos pés. E realizar curativo oclusivo estéril após a inserção. Durante a manutenção do catéter central, as principais ações preventivas são: higienizar as mãos em todos os momentos de manipulação do dispositivo, usar gaze e fita adesiva estéril ou cobertura transparente semipermeável estéril para cobrir o sítio de inserção, realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e portes de adição de medicamentos com solução antisséptica à base de álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica de 5 a 15 segundos. Apesar do processo assistencial na melhoria dos cuidados em saúde, esta infecção continua sendo uma condição cara, mórbida e letal. Faça sua parte e salve vidas. A seguir, serão apresentadas as orientações de prevenção de infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora. Principais medidas de prevenção de infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora. O catéter vesical de demora é utilizado em unidades de internação, de terapia intensiva, pronto-socorro e bloco cirúrgico. O uso do catéter vesical de demora predispõe o paciente para o desenvolvimento de infecção do trato urinário, pois as bactérias ficam aderidas às paredes do sistema. Além disso, o meato uretral, a junção da conexão do catéter com o tubo coletor e os locais de coleta e drenagem podem ser portas de entrada para bactérias. A utilização do catéter vesical de demora sem indicação correta ou por tempo além do necessário pode provocar complicações infecciosas, desconforto para o paciente, aumento do tempo de internação e dos custos em saúde. Alguns fatores contribuem para a ocorrência desta infecção. Um deles é a não utilização de barreiras estéreis durante a inserção do catéter. Outros fatores são a realização de procedimentos como inserção de catéter vesical de demora e a coleta de urina com as mãos contaminadas, ou a bolsa coletora posicionada inadequadamente, como acima do nível da bexiga ou encostada no chão. E como podemos prevenir este tipo de infecção? A principal medida de prevenção é a avaliação diária da necessidade do catéter. Inserir o catéter vesical somente nas indicações apropriadas. São elas: impossibilidade de micção espontânea, que não possa ser manejada com cateterismo de alívio ou métodos não invasivos. Monitorização do débito urinário por instabilidade hemodinâmica, pós-operatório por no máximo 24 horas, exceto cirurgias urológicas específicas, e lesão por pressão estágio 4 em mulheres, com cicatrização comprometida pelo contato com a urina. Outra medida fundamental é a higiene das mãos, conforme os 5 momentos indicados pela Organização Mundial da Saúde. A inserção do dispositivo com técnica asséptica, materiais estéreis e gel anestésico de uso único também são cuidados importantes.
Outro cuidado importante é a higiene do meato uretral, diariamente e antes da inserção do catéter. A fixação do catéter vesical na região inferior do abdômen em homens e na raiz da coxa em mulheres é outro aspecto importante, pois previne o tracionamento do dispositivo. A bolsa coletora deve estar localizada abaixo do nível da bexiga sem encostar no chão, sendo esvaziada regularmente. Os profissionais devem ser capacitados quanto aos cuidados dos pacientes com este dispositivo, e o controle de infecção deve identificar os casos de infecção do trato urinário em pacientes com catéter vesical de demora. Além disso, deve orientar e monitorar a adesão às medidas de prevenção pelas equipes que prestam assistência a estes pacientes. É papel dos profissionais da saúde realizar as medidas de prevenção com qualidade, evitando danos aos pacientes e salvando vidas. A seguir, serão apresentadas as orientações de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Principais medidas de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. A ventilação mecânica é utilizada em pacientes de unidades de terapia intensiva, de cuidados intermediários, em serviços de urgência e emergência e bloco cirúrgico. Este método requer atenção especial devido à predisposição dos pacientes em desenvolverem pneumonia. O tubo introduzido na traqueia facilita a migração das bactérias da orofaringe para os pulmões. A pneumonia associada à ventilação mecânica está relacionada ao aumento do tempo de internação hospitalar, de custos com cuidados de saúde, além do aumento na mortalidade. A cada 10 pacientes, 3 morrem. Alguns fatores durante a assistência ao paciente contribuem para a ocorrência de infecção. Um deles é a realização de procedimentos com as mãos e luvas contaminadas ao posicionar e fixar o tubo e aspirar secreções. Outros fatores importantes são a higiene oral ausente ou inadequada e o enchimento insuficiente do balonete localizado na traqueia ao redor do tubo, permitindo que as secreções acumuladas cheguem aos pulmões. Além disso, as traqueias do respirador que apresentam sujidade propiciam o aumento de bactérias. E como podemos prevenir este tipo de infecção? Uma das medidas é realizar o acompanhamento dos pacientes em ventilação mecânica pelo controle de infecção. Outra medida de prevenção, por exemplo, é a utilização de protocolos de prevenção. Outra medida é a capacitação dos profissionais de saúde sobre os cuidados com pacientes em ventilação mecânica e as medidas de prevenção. Há também o planejamento do cuidado durante visitas diárias de equipe multidisciplinar, que pode ser formada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, além de outros profissionais. Uma das medidas mais importantes é a higiene das mãos, que deve ser aplicada nos 5 momentos indicados pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. Outro cuidado importante é a aspiração da secreção localizada acima do balonete. Deve-se optar por cânulas endotraqueais com aspiração contínua ou intermitente em pacientes com previsão de intubação por mais de 48 horas. A migração de secreção para os pulmões pode ser evitada pela manutenção correta da pressão do balonete, medida pelo cufômetro ou do manômetro. A higiene oral também reduz a colonização de patógenos e a formação de biofilme. Além disso, elevando a cabeceira entre 30 e 45 graus, há a diminuição do risco de aspiração e favorecimento da ventilação espontânea. Lembre-se, é essencial avaliar diariamente o nível de sedação e realizar o teste de respiração espontânea. E traqueias do respirador sujas devem ser substituídas para evitar a proliferação de bactérias. É nosso papel, como profissionais da saúde, implementar estas medidas de prevenção com qualidade, evitando danos aos pacientes e salvando vidas. A seguir, serão apresentadas as orientações de prevenção de infecção durante a realização de procedimentos como suturas, drenagem de abscesso, drenagem de tórax, curativos em geral e paracentese. Os cuidados preventivos devem iniciar-se desde o trabalho de descontaminação, desinfecção e esterilização pela equipe da CME. Os procedimentos mencionados deverão ser realizados sempre com a melhor técnica asséptica, de acordo com o tipo de procedimento.
Para a realização de suturas e curativos em geral, os profissionais envolvidos devem higienizar as mãos e fazer uso da paramentação correta, com óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental descartável não estéril e luva estéril. É importante evitar a circulação de pessoas no ato do procedimento, além de posicionar o paciente e separar todo o material necessário, sempre atentando à validade da esterilização. Realizar a limpeza da pele com soro fisiológico, em curativos ou com clorexidine degermante e aquoso para suturas. Avaliar a necessidade de antibiótico-terapia e ou vacinas indicadas a cada caso. Ao final do procedimento, sempre deve ser feito curativo oclusivo, com gás estéril e micropore, e a depender também com faixas. Os pacientes sempre devem ser orientados sobre os cuidados pós-sutura e curativos, a depender a periodicidade da troca, cuidados para evitar contaminação e indicação das vacinas. Em caso de sutura, os pacientes devem receber um encaminhamento médico com a data para a retirada dos pontos na atenção básica. Para a drenagem de tórax e paracentese, os médicos devem proceder à degermação das mãos conforme técnica correta, assim como utilizar a paramentação adequada, com óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental estéril, gorro e luva estéril. A enfermagem deve auxiliar a montagem da mesa de instrumentais, conferindo a esterilidade dos kits e a provisão dos insumos necessários. O procedimento deve ser precedido da correta antisepsia da pele com clorexidine alcoólico. Os integrantes da sala de procedimentos devem comunicar qualquer contaminação ocorrida em superfícies, instrumentais, campos, etc. Ao final do procedimento, também sempre deve ser feito o curativo oclusivo, com gás estéril e micropore. Na observação ou sala de emergência, os curativos devem ser avaliados em todos os turnos, com comunicação das intercorrências. As trocas de curativos devem seguir técnica correta e estéril. Curativos saturados devem ser trocados, comunicados e registrados em prontuário, assim como os débitos de drenos instalados. Lembrando que curativos abertos não são recomendados. Cuidados com metas em segurança é cuidado com qualidade. Colabore você também com essa campanha. Agradecemos por sua atenção e colaboração.